Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que o atual está te traindo com a ex. Ou, no caso com os homens, sonhar que a atual está te traindo com o ex. Qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos quando isso aparece em seus sonhos? Quando uma história, uma narrativa assim, acaba aparecendo em seus sonhos. Então eu já falei sobre esse assunto em alguns vídeos aqui, mas algumas pessoas ficaram ainda com dúvidas e tem surgido muitos sonhos assim ultimamente para a interpretação, e eu gostaria de exemplificar isso de uma maneira mais fácil e mais direta para que possam entender. Então, qual é a situação do sonho? No caso das mulheres, e os homens entendam também com relação a isso, no caso que se fossem as suas atuais. Mas no caso das mulheres, tá? Elas sonham que o atual namorado dela, o atual marido, o atual esposo, o atual companheiro, está traindo ela com a ex, com um antigo relacionamento que ele já teve. E quando isso acontece, nós temos três hipóteses que podem estar acontecendo. Então, nós temos três hipóteses. A primeira dela é com relação a fluidos espirituais. E o que são fluidos espirituais? Quando nos relacionamos com alguma pessoa, e esse relacionamento houve troca de sentimentos, trocas verdadeiras. Então o que acontece? Uma parte do espírito dessa pessoa acaba ficando conosco e uma parte do nosso espírito acaba ficando com a outra pessoa. Então aqui é o que nós chamamos de troca de fluidos espirituais. Uma partezinha nossa vai ficar com a pessoa e uma partezinha da pessoa vai ficar conosco. Isso em razão de relacionamentos em que há sinceridade neles, em que os sentimentos envolvidos foram reais. Só uma observação com relação a isso: a ciência hoje ela descobriu também que parceiros carregam o DNA de seus antigos relacionamentos, que tiveram algum tipo de relação com pessoas no passado, seja através da troca de saliva ou mesmo de fluidos envolvendo a relação sexual. Então foi feita uma pesquisa com várias pessoas e descobriram que ainda carregam o DNA de alguns desses parceiros. O que a ciência está tentando estudar hoje, ainda tentando ver, é que se esse DNA influencia de alguma forma o organismo da pessoa em que no momento ele está. Mas isso era só uma observação com relação à ciência para vocês entenderem quando eu falo de troca de fluidos espirituais, que é algo verdadeiro, e a própria ciência tem descoberto isso com relação a material genético, tá? Então, dentro de relacionamentos onde houve sinceridade entre os parceiros, há essa troca de fluido espiritual. E esses fluidos espirituais acabam sendo carregados com a pessoa meio que para sempre, tá? Esse pedacinho do espírito de outra pessoa, elas acabam sendo incorporadas ao nosso espírito, tá? Quando a moça, uma mulher, ela sonha, por exemplo, que o seu atual está traindo ela com a ex, com o antigo relacionamento, pode estar relacionado a que, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Essa aqui é a ex, tá? Esse aqui é o seu atual. Esse relacionamento, ele não existe mais, ele já foi rompido, tá? E aqui está você. Você sonha que o seu atual estava com a ex. Esse tipo de sonho pode estar relacionado a você, durante o seu sonho, sentir o pedacinho
espiritual do espírito da ex no espírito do seu atual namorado, do seu atual marido, do seu atual esposo, atual companheiro. Então você sente esse fluido espiritual ainda presente nele. Não há o que se fazer julgamentos nesse sentido. Não dá para você tirar entendimentos precipitados com relação a isso, imaginando que você sentiu isso porque ele está pensando nela. Não. Esse pedacinho espiritual da ex dele ainda vai habitar nele, às vezes para sempre. E isso também pode acontecer com você com relação a um parceiro que você teve, tá? Aqui no caso o seu ex. Então um pedacinho de você pode ter ido habitar nele, um pedacinho dele pode ter habitado em você. Então por isso que não dá para fazer julgamentos. Isso acontece com todo mundo, ninguém consegue controlar, tá? Então, a primeira hipótese de você sonhar que seu ex está te traindo, seu atual, está te traindo com a ex, é isso. Durante o seu sonho, como o sonho envolve o mundo espiritual, o mundo do éter, então você consegue sentir o pedacinho do espírito da ex dele ainda habitando no espírito dele, tá? É apenas isso, é a primeira hipótese. Então, como eu disse, não há julgamentos aqui, porque isso também acontece com você. Ele também pode sonhar que você está atraindo ele com o ex, e também nesse caso pode ser com relação a isso. Ele sentir no sonho, através dos sonhos, um pedacinho do espírito do seu ex ainda habitando em você. Essa aqui é a primeira hipótese, tá? São relacionados à troca de fluidos espirituais que permanecem conosco pela eternidade. Você pode perguntar, não há como se livrar disso? Quando esse divórcio energético acontece, é porque já houve a superação, o entendimento de tudo que se passou, de tudo que vivenciaram, tá? Então, às vezes você começa a sonhar muito com o seu ex, não sabe o que é, mas é com relação a esse pedacinho de fluido espiritual nele que habita em você. Quando você deixa de sonhar com ele para sempre, nunca mais sonhou, acontece o que nós chamamos de divórcio energético. Houve uma compreensão do que foi vivido entre vocês, e meio que esse pedacinho ele acaba se apagando dentro da pessoa, mas ele não deixa de existir, ele vai habitar ali, meio que para sempre, tá? A segunda hipótese do que pode estar acontecendo de você sonhar que o seu atual está te traindo com a ex. É um caso agora de sonho reflexivo. É a atividade da mente com relação a um sintoma emocional que você desenvolveu. E é relacionado à insegurança emocional. Neste caso, é com relação a alguns sentimentos que você está vivenciando, relacionados à insegurança, no sentido, por exemplo, que você não está se achando capaz de preencher alguns vazios existenciais da vida do seu atual companheiro. De você achar, por exemplo, que não está conseguindo alcançar a alegria, a felicidade na vida dele que a ex dava. É aquela história assim de achar que ele era mais feliz quando estava com a ex. Mas isso é só reflexo de insegurança emocional. Não que isso esteja acontecendo, entenda bem. Você gerou um sintoma relacionado a uma baixa autoestima da sua parte, a não confiar muito em si mesmo. Esse sintoma emocional acaba aparecendo no seu sonho dessa forma, de sonhar que o seu atual está te traindo com a ex, tá? É só o reflexo dessa insegurança emocional, de achar que você não está correspondendo às expectativas do seu atual, como, por exemplo, a ex fazia, tá? Então, aqui é um caso de comparação. Você fica se comparando demais, não somente com a ex do seu atual, mas demais com outras pessoas, achando que as outras pessoas sempre são melhores que você.
você não confia tanto em si mesmo assim. Isso gera um reflexo do sintoma emocional no seu sonho, e uma das maneiras disso se manifestar em seus sonhos é assim: você sonhar que seu atual está te traindo com a ex, tá? É reflexo de insegurança emocional. Também não quer dizer nada. Somente quer dizer que você está passando por essa insegurança na sua vida. Eu falo nesse sentido de você imaginar assim: ele está me traindo com a ex, isso não é um aviso. Não, isso não é um aviso. Isso aqui pode ser só um aviso com relação que é necessário você trabalhar mais a sua autoestima, tá? E a terceira e última hipótese é com relação ao seu atual marido, companheiro, namorado, ficar remoendo muito o passado, mas não especificamente com relação a esse relacionamento que ele teve. Esse passado dele é só a forma personificada do sonho de uma ex que ele teve. É sentido figurado, tá? O que significa isso? Sonhar que ele fica remoendo o passado. É que o seu atual companheiro, ele fica remoendo muito a vida dele. Às vezes desde a época da infância, se perguntando por que isso não ocorre mais, o que ele fez na vida dele que deu alguma coisa errado. Ele fica se culpando muito com relação a algumas decisões e escolhas do passado. E aí, o seu espírito, ele sentiu isso como uma forma até de te avisar para poder ajudá-lo a não ficar remoendo esses pensamentos na vida dele. E aí, o seu sonho é relacionado a ele ficar remoendo esse passado. E na história do seu sonho apareceu que ele, o seu atual, estava te traindo com a ex. Como eu disse para vocês, no sonho, essa ex dele vai ser a personificação do passado, a forma figurada em que o seu sonho achou de te falar, de te mostrar para você ou ajudá-lo, de que ele fica remoendo muito pensamentos no passado. Aqui é um sintoma emocional, mas é na vida dele. Daí aqui não é na sua vida. Ele está tendo um sintoma emocional de ficar remoendo muito esses pensamentos do que já aconteceu, de ficar se culpando, se arrependendo. E aqui o seu sonho, você sentiu isso, você sentiu a alma do seu atual. É para você de alguma forma tentar ajudar ele através de conselhos, de entendimento, de pensar um pouco pelo lado dele, tá? Então, neste caso, a ex dele vai apenas representar o passado, tá? Então, nós temos essas três hipóteses que podem estar acontecendo. A primeira hipótese sobre fluidos espirituais e a terceira hipótese sobre ficar remoendo o passado, então aqui você sente o espírito. Você sente, aqui você sentiu uma parte do espírito da ex dele, que habita ainda no seu atual. Aqui você sentiu o espírito do seu atual passando por um problema emocional. E a segunda hipótese com relação à insegurança emocional é algo que você vivencia no presente. É um sintoma emocional que você está passando de baixa autoestima, de insegurança, e isso refletiu no seu sonho. São essas três hipóteses. O que acontece é que muitas pessoas ficam com medo quando sonham, quando tem esse tipo de sonho que o atual estava traindo com a ex. Então se passa N hipóteses na cabeça da pessoa. E quando ela chega, por exemplo, até mim pedindo a interpretação do sonho, já dá para pressentir nas palavras dela que ela anda preocupada. Que daí a pessoa fica com uma pulga atrás da orelha, imaginando possibilidades que não existem. Quando na verdade pode ser apenas um estado espiritual de algo que já aconteceu e que ainda vigora, tá? Pode ser um sintoma emocional da própria pessoa ou um sintoma emocional do atual dela, tá? No caso, se você é homem, aqui eu expliquei de uma maneira como se fosse a mulher sonhando com o atual, mas se você é homem, pode sonhar da mesma forma. Só entenda daí a sua atual você sonhando que a sua atual está te traindo com o ex. Seriam a mesma explicação, tá? Essas três hipóteses
Se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe, não tenha vergonha, pergunte nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês, ok? Não deixe passar. Se ficou dúvida, não deixe passar isso com alguma dúvida. Pergunte mesmo. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês sobre esta questão. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!